Sabe aquelas fórmulas de física que você talvez tenha estudado no segundo grau, alguns podem ter estudado na faculdade, que você provavelmente pensou que não ia precisar para nada, que ninguém vai precisar disso, para que que eu estou estudando isso? Eu preciso. Bom, deixa eu dar um pouquinho de contexto aqui no assunto, né? Porque senão vocês vão pensar, não, tá doida, né? Uma hora é vídeo de maquiagem, viagem, agora física, como assim? Então, eu comecei a fazer um curso no trabalho e o primeiro módulo é uma revisão, assim, de conceitos básicos de física, Physikalische Grundlage, que chama em alemão, conceitos físicos básicos, vamos dizer. E é tudo em alemão. Bom, eu sou da área de informática, né? Eu sou formada em computação, tenho mestrado em engenharia da computação, mas física não é assim o básico do básico do básico para mim. Eu sou da área de exatas, estudei na faculdade, acho que física 1, física 2, no mestrado também, mas assim, não é fundamental a gente trabalhar com isso todos os dias e tudo mais. É mais para quem trabalha em engenharia elétrica, engenharia mecatrônica, essas coisas. Mas, né, é tudo engenharia, é claro que eu já estudei, mas faz anos isso, faz uma década, mais de uma década que eu me formei. Nossa. E esse curso, assim, é para entender um pouco mais profundamente do business da empresa onde eu trabalho. E isso foi só o primeiro módulo, né? Assim, vai continuar, é uma coisa mais técnica e tal, mas para entender, assim, né, para ter uma base igual para todo mundo que está fazendo o curso, eles sugeriram fazer esse primeiro módulo, que é uma revisão de física. Então você pode imaginar como tem bastante conceito técnico, fórmulas, aquelas coisas que a gente estudou, tá tudo lá. Porque assim, quem trabalha com informática, a gente desenvolve software, né? E assim, você com uma boa especificação, com um papel dizendo o que que o software deve fazer e tudo, você não precisa nem saber aonde ele vai ser usado direito, você não precisa nem saber aonde ele vai ser aplicado, quem vai ser o público que vai usar. Se você tiver boas especificações, bons requisitos, você pode desenvolver para qualquer coisa. Então, por isso que, né, é bom, assim, por um lado, a informática, que você pode trabalhar em qualquer empresa, todo mundo hoje em dia usa sistemas de informação e tudo mais. Mas, assim, é importante, né? Por isso que me foi sugerido esse curso, você sair um pouco da zona de conforto e conhecer mais profundamente o business, um contexto, uma forma mais geral, uma coisa mais high level, entender melhor como funcionam algumas coisas, onde é aplicado o nosso sistema, os nossos softwares, para a gente poder ter uma visão mais abrangente de tudo, e entender melhor alguns casos de uso, alguns requisitos, poder tomar melhores decisões, porque a gente tem uma visão mais abrangente de onde o software vai ser aplicado. Então, esse curso me foi sugerido assim, como um todo, tem uma promoção aí em jogo. Comigo são 3 alemães, do meu departamento são 3 alemães e 2 suíços, e eu, metida. Mas tem outras pessoas de outros departamentos e tal. Então, quando começou, eu postei alguns vídeos. Aliás, eu postei primeiro uma foto no Instagram. Aliás, se você não me segue no Instagram, veja lá, ela é americana, _Liana. E eu postei uma foto, assim, de um folhe, né, de um slide, que tava uma palavra bem grande em alemão, que era Beschleunigungs Widerstand, e com umas fórmulas, umas coisas e tudo. Postei no Instagram dizendo que eu tava fazendo esse curso, não sei o quê. E rendeu, e o pessoal, nossa, né, como assim, não sei o quê. E teve uma pessoa que sugeriu, nossa, como é que pronuncia essa palavra? Grava aí. E eu gravei no Insta Stories, terminei fazendo vários Insta Stories, e rendeu também. Recebi vários comentários e tudo, e resolvi gravar esse vídeo, porque no Insta Stories, né, já acabou, termina depois de 24 horas, e eu achei que poderia ser um vídeo divertido, comentando alguns termos, porque eu até falei, não, depois eu falo alguns termos. Eu disse, ah, vou falar não. E muita gente, não, fala, eu quero ver, não sei o quê. Então, eu resolvi gravar esse vídeo, espero que termine sendo divertido, vamos ver, porque tem umas coisas realmente... Começar com essa palavra mesmo que eu falei no post e agora no começo, que é Beschleunigungs Widerstand. Na verdade, são 2 palavras, mas alemão tem mania de juntar várias palavras numa só. Nesse caso, são só 2, né? Tem casos que são mais, então fica aquela palavra gigante. Então são 2 palavras, Beschleunigung, que quer dizer aceleração,
e Widerstand, que quer dizer resistência. Então, Beschleunigungswiderstand quer dizer resistência da aceleração. Assim, um termo super técnico que eu tive que aprender. Eu sabia como era aceleração, mas não sabia como era resistência, enfim. Eu anotei alguns termos aqui que eu fui vendo no curso que eu achei que fosse interessante mencionar. Porque, assim, veja, as fórmulas de física que a gente aprende, né, são, na maioria das vezes, se não todas, escritas com as letras das palavras em inglês, os termos em inglês, né, que por sua vez, muitas vezes também parece com português. Por exemplo, a segunda lei de Newton, que eu comentei lá no post do Instagram. Força igual a massa vezes a aceleração. Força em inglês é force, igual a massa vezes aceleração. Massa é mass e aceleração é acceleration. Então, tá ótimo. Força, massa, mass, acceleration, aceleração. Força igual a massa vezes a aceleração. Então, a fórmula, quando o professor escreve lá no quadro, F igual a m vezes a, todo mundo entende que F é força, m é massa, a é aceleração. Aí, no alemão, é tudo diferente. Para começar, aqui, força é Kraft. Kraft é com K, ou seja, nada a ver. Aí, massa, pelo menos, é massa, então tudo bem. A aceleração, como eu falei antes, Beschleunigung, é B. Aí o professor escreve lá a fórmula de física com os termos em inglês, porque as fórmulas são universais. Você pode ir para a Índia, para a China, para qualquer lugar, a fórmula vai ser sempre F igual a m vezes a, porque a fórmula, como eu disse, é baseada nos termos em inglês. Esse problema não tem também só aqui na Suíça, nem na Alemanha, né, com os termos em alemão. Quando você vai estudar, sei lá, em polonês, em ucraniano, em russo, vai ser F igual a m vezes a. E provavelmente as palavras também não vão ser sempre força, não vai ser em outros idiomas com F. Potência, por exemplo, que é medida em watt ou kilowatt. Potência em inglês é power. P, potência, P, power. Ótimo. Então a fórmula de potência sempre com P. E em alemão como é potência? Leistung, com L. Tem nada a ver. Aí o professor lá falando Leistung, não sei o que, só que ele escrevia P, né, tal, e ele falava Leistung e P, Leistung. Meu Deus, mas que Leistung, que P é esse? Depois quando eu fui, né, tá, então Leistung é potência. Aí nessa já demora uns 3 segundos, né, pra traduzir que Leistung é potência e P, por isso que é P e tudo, aí já me perdi, ele já tá lá na frente, enfim. Potência mecânica, por exemplo, é sempre baseada numa condição de tempo. É assim, a rapidez com que é realizado algum trabalho. E aí você sempre precisa medir o tempo, você sempre precisa usar a variável do tempo. Tempo, em inglês, time. Ótimo, os dois com T. Então, ótimo, a fórmula de potência, toda vez que falava tempo, colocava T no quadro. Só que tempo em alemão é Zeit. Zeit, die Zeit. É com Z. Tem nada a ver. Tem fórmula de potência também, que é medida com energia, que tem a unidade Joule. E energia, graças a Deus, pelo menos alguma coisa, energia em alemão é Energie. Então, pelo menos aí... Velocidade, por exemplo, que a gente precisa em várias fórmulas. Velocidade, em inglês, velocity. Maravilha, tudo com V, sempre coloca lá V igual, não sei o quê. Em alemão é Geschwindigkeit. 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 Com G. Nada a ver. A resistência, por exemplo, que também precisa da velocidade em algumas fórmulas. Em inglês é resistance. Resistance, maravilha. Resistance, resistência, parecido, tudo com R e tudo mais. Em alemão, como eu falei antes, Widerstand, com W. Pior é quando junta algumas palavras, né, uma na outra, como Beschleunigungswiderstand, por exemplo. Você tem que ler a palavra toda, mas você sabe que tem que dividir, né, porque não é uma palavra inteira, quer dizer duas coisas. Então, você, quando lê a palavra, você divide. É Beschleunigungs... ok, aqui para Widerstand. Escreve junto, mas fala meio que um pouquinho separado. Aí, quando você junta, assim, duas palavras, resistência é um bom exemplo. Tem várias palavras que juntam com resistência no final. Widerstand. Por exemplo, Laufwiderstand, que é resistência de condução. Luftwiderstand, resistência do ar. Neigungswiderstand, resistência da inclinação. Tem Bogenwiderstand, que é resistência da curva. Bogen é curva. Regenbogen, né, que é arco-íris. Eu tenho que fazer um trabalho dobrado, né, porque muitas vezes eu tenho que olhar no dicionário para ver o que é. Eu também estou aprendendo, são termos que ou eu não me lembro, ou eu estou conhecendo também pela primeira vez em português, né, então eu tenho que olhar no dicionário, entender o que é. Então se eu não sei, assim, traduzir, né, para minha língua materna, eu não vou entender, assim, então eu tenho que realmente saber o que é. E tem alguns que é a tradução, assim, quando você olha, assim, Google Translate,
não é assim a tradução certa. Você tem que olhar no dicionário mais técnico e tal para entender melhor. Por exemplo, de China, que era um dos termos lá do que eu tinha que entender. Eu não sabia o que era China. Se você for olhar no dicionário, China é trilha. Que trilha? Trilha de fazer na natureza, trilha de trilho. Trilha é o quê? Outro termo, por exemplo, spur. De spur, S-P-U-R. O que é spur? Eu sei spüren, que é do verbo sentir, mas spur tem alguma coisa a ver. No dicionário, se você for olhar, tem dizendo pista. Pista? Pista de quê? De carro, de... E não tem nada a ver com pista. Na verdade, aqui no meu caso, quer dizer bitola. Bitola. Você sabe o que é bitola? Eu também não sabia. Que é, na verdade, um pedacinho do trilho. São trilhos de bitola. Então, vários spur formam um chine. Tem convenções do mundo afora de diferentes tipos de bitola. No Brasil, por exemplo, o sistema oficial de bitolas é a bitola métrica, que é a Meterspur, que é usado, na verdade, em 8% do sistema ferrovia mundial. Ela é um pouco mais estreita do que a bitola normal, a bitola internacional mais comum no mundo, que é usada aqui na Suíça, que é a Normalspur. E essa do Brasil, a Meterspur, tem 1000 milímetros, que é 1 milésimo de metro, e a daqui, a Normalspur, tem 1430 e alguma coisa de milímetros. Isso tudo é coisa que eu tive que aprender, assim, entender e em alemão. E assim, esse jogo assim de palavras, né, é muito rápido, tem que ser muito natural, assim, porque o professor, né, ele tá lidando com alemães, suíços, enfim, pessoas que têm o alemão, né, a grande maioria como língua materna. E eu não. Então, pra mim, como eu disse, é um trabalho duplicado, porque eu tenho que, né, trabalhar aqui a cabeça pra traduzir algumas coisas que eu ainda não conheço, termos técnicos e tal. Mas o professor não espera, enfim, não quer nem saber. E quem mora no exterior sabe, lidando com o idioma estrangeiro todos os dias, que não é tão rápido assim, que as palavras não vêm assim sempre automaticamente rápidas e sabíveis e entendíveis na sua cabeça. Às vezes você para, pô, como é que diz não sei o que mesmo, você quer lembrar e você não lembra, e enfim, e nesse tempo tempo que você não tem, o professor não vai lá esperar você traduzir. Você não pode falar, peraí, professor, eu quero saber aqui como é que é não sei o que em português. Ele não vai esperar, não. Por exemplo, lá no curso, o professor estava falando o radius, que é der radius, né, que é o raio de uma circunferência. Você tem uma circunferência do centro até a aresta, se chama raio. Raio, radius. Gente, não me vinha raio na cabeça de jeito nenhum. O professor falava radius, 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 e eu só pensava em rádio. E eu, meu Deus, o que danado é rádios? Eu sei o que é, eu estou vendo, tem uma circunferência, raio e tal, mas será que é rádio? Mas rádio é rádio. Não, é raio. Aí eu não me vinha na cabeça de jeito nenhum. E nessa, eu gastei, sei lá, 1 minuto pensando e ele já estava lá na frente. Olha, é sem dúvida um grande desafio, porque assim, eu sou da área de informática e quem estuda informática, quem estudou computação sabe, a maioria dos termos da gente, dos livros e tudo, é muita coisa em inglês, né? Tem muitas convenções, os termos, assim, mesmo você trabalhando em um idioma estrangeiro, a gente fala alguns termos em inglês, mas, assim, física, né, engenharia, mecânica e tal, coisas que eu tô tendo que revisar aqui agora, são termos que eu não conhecia, assim, né, e coisas que você não usa convenções, assim, internacionais, que não tem uma coisa assim em inglês sempre, então você tem que entender, ok, algumas fórmulas, ok, sim, às vezes, mas, por exemplo, rad, China, radius, spur, não tem convenções, né, tem que traduzir, são objetos, termos, enfim, que você tem que entender. Sai um pouco da zona de conforto, conhece algumas coisas, depois volta, né, eu não vou mudar de área, não vou virar física, não vou fazer mestrado, doutorado, Ave Maria, nada disso, mas assim, é só pra, né, conhecer um pouco mais, fazer esse curso, eu vou absorver o curso, entender, pronto, o conhecimento depois vai estar comigo, eu consigo entender e tomar algumas decisões melhor porque eu tenho agora o conhecimento. Não é fácil, assim, eu podia também falar, não quero fazer, muito difícil, não, mas, né, resolvi aceitar o desafio porque eu acho que vai fazer bem pra mim, pra minha carreira, pra minha pessoa, sair um pouco da zona de conforto, pra eu entender mais coisas, enfim, faz parte também do crescimento. E quando eu postei a foto e os vídeos no Instagram, eu recebi muitos comentários, gente dizendo, essa promoção já é sua, não se preocupa, você vai tirar de letra, não sei o quê. E, assim, gente, muito obrigada, assim, pela confiança, mas, assim, eu já falei isso aqui várias vezes, eu não me acho inteligente, eu me acho esforçada, não me acho cabeção, não sou CDF, preciso de sempre estudar muito para conseguir passar nas coisas,
Mas, assim, eu acho que não é assim, certo não, que a promoção é minha e que no final, de qualquer forma, eu vou ser promovida porque eu fiz o curso, eu acho que não é assim não. Mas eu acho que mesmo se não for minha a promoção, se eu não for promovida depois, eu acho que eu nem vou ficar chateada, vou ficar feliz só de ter conseguido, né? Concluir o curso. O que vale é a intenção, sem dúvida eu vou aprender muito, então se não for dessa vez, vai ser em outra, enfim, é isso aí. Só queria compartilhar com vocês um pouco, espero que tenha sido um pouco divertido, vocês tenham aprendido também alguns termos aí. Então, obrigado por assistirem, curtam o vídeo se vocês gostaram, se aprenderam alguma coisa e assinem o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau!